Fala galera, começando mais uma live, hoje com Rafael Freire, fisioterapeuta esportivo, cara muito bacana aí, aguardando já ele chegar, fazer aqui o convite para ele aqui, ver se ele já tá na área. Então aí, vou colocar o Rafa agora. Fala Rafão, Fala, tranquilo, e aí, Osso? prazerão cara, tudo bem? Beleza, prazer também. O áudio tá Deixa beleza eu aqui aí? desligar esse som aqui. Vamos começar aí o nosso bate-papo com o Rafael Freire, fisioterapeuta esportivo. Cara, que bacana te conhecer aí. Uma indicação do nosso amigo Alemãozinho. Grande Estamos fazendo aí alemãozinho. essa grande Alemãozinho, parceiro. A gente estava até no um outro bate-papo que a gente está com um grupo de geração de valores, né, de pensamentos. Então, muito bacana. E satisfação aí, já tive boas referências de você aí, um cara que é diferenciado em BH e no Brasil, né? E é uma Tô, área que tô, vem assim, só tô tomando tentando. proporções aí, né, Rafa? Primeiro, né, boa noite pessoal aí. Já queria te agradecer aí o convite, né? Bem legal poder falar um pouquinho assim sobre né, minha área, minha profissão. Agradecer o alemãozinho também, né, que foi quem indicou. Não sei se ele tá vendo aí, mas daqui a pouco ele deve estar entrando aí. Mas assim, a fisioterapia é uma profissão que está em ascensão, né? Assim, está crescendo muito. É uma profissão relativamente nova, né? A profissão tem aí, acho que 50, não passa, não chega a 60 anos que oficializou, né? Que a fisioterapia virou curso superior. Então, ó, o alemãozinho aí, ó, entrou aí, ó. Então, assim, é uma área que é relativamente nova, né? O pessoal da área da saúde é muito acostumado a muitas vezes pensar que a área da saúde é só médico e enfermeiro, né? Generalizando assim. Tô careca não, Lemãozinho. Passei só uma máquina um. Só pra tirar o. Só pra não ter que pentear cabelo na quarentena, que tá foda pentear cabelo. Aí, ó. Barba então, nossa senhora. Barba é de 15 em 15 dias eu já tiro, que eu não consigo ficar muito. Começa a coçar. Então, assim, é uma profissão nova, né? Uma coisa recente no mundo todo, né? Se for ver, não só no Brasil, mas no mundo todo, a fisioterapia é uma profissão nova. E que com o tempo, né, tá ganhando espaço, tá ganhando, né, o seu valor, assim, dentro da área da saúde. Né? A ideia nossa não é substituir nenhum profissional, né? Todo profissional da saúde ele tem o seu valor ali igual, na minha opinião. Não acho que ninguém tem que ser melhor do que ninguém. É todo mundo contribuir para o bem do nosso paciente, né? Do nosso atleta, né? No meu caso, como eu lido muito com atletas, então assim, o nosso objetivo é sempre deixar o atleta apto a treinar, apto a competir, né? Se for um atleta recreacional ali que não compete, mas pelo menos para ele conseguir exercer o treino ali do esporte que ele gosta, né? Então, o nosso foco é esse. Ó, Rafa, e o que que te levou a fazer fisioterapia? Como é que você chegou nessa área aí? Né? Cara, se eu te falar que eu fiz fisioterapia sem nem saber o que que era fisioterapia na época, ninguém acredita. Quando, Acredito, é. quando eu Conta pra gente fiz, aí. né, assim, quando a gente faz vestibular, né, chega né, nos 17 anos ali, 18, né, tem que fazer vestibular, tem que escolher uma carreira, né, Uma profissão. eu acho que dificilmente, assim, lógico que tem pessoas que já sabem desde cedo, né, o que tem vocação, o que ela quer, mas eu confesso que eu não sabia, eu não tinha certeza do que eu queria. E aí eu já tinha feito, né, aqui em Belo Horizonte, na época, assim, tinha alguns vestibulares que a gente fazia para treinar no meio do ano, e eu já tinha passado em 2 cursos de administração. Então eu já estava com aquela cabeça assim, já tô na faculdade, tô de boa, pode vir o terceiro ano aí, Aham. acabou o terceiro ano, já tô garantido. Administração, querendo ou não, é uma profissão que tem um leque muito grande, né? Você pode trabalhar com muitas coisas, né? Até inclusive com a área da saúde. Então, beleza, eu fiquei de boa. Aí quando chegou no fim do ano, que era a hora do vamos ver mesmo, né? De escolher mesmo, né? De até fazer, né, os vestibulares nas faculdades melhores e tal. Aí eu olhei, falei, qual que é o curso aí que, sei lá, que tá mais concorrido? Aí na época a fisioterapia era o curso mais concorrido.
aqui na UFMG, na PUC, né, nas faculdades aqui de BH. Era mais concorrido que medicina. E assim, a minha família, né, aí tem, lógico, a influência um pouco da família, né, a minha família já desde a geração do meu avô, sempre foi todo mundo da área da saúde. Então, meu avô, pai do meu pai era Bacana. dentista, o meu pai é médico, cardiologista, minha mãe é dentista, então você segue uma certa influência ali. E aí eu falei, médico eu não quero ser, dentista eu não quero ser, isso eu tinha certeza também. Vou fazer fisioterapia, vamos ver o que que é isso aqui. E fiz assim, fiz o vestibular sem sair. Eu nunca tinha ido num fisioterapeuta antes, eu nunca tinha visto um fisioterapeuta antes, até os meus 17 ali, 17 anos de idade, né, eu não tinha nem tido contato com fisioterapeuta, eu não sabia o que que fazia, quais que eram as áreas de atuação, e fisioterapia esportiva, nem sabia que se existia isso. O pessoal se atrela muito à fisioterapia hospitalar, né? A cuidado É, hospitalar. E, assim, tem uma amplitude, né, muito grande hoje. A fisioterapia, como você disse, está em ascensão. E, assim, se a gente for pesquisar, a fisioterapia esportiva ela está crescendo cada vez mais e está tomando uma amplitude, assim, enorme, né? E sim. quero te ouvir aí, né, sobre o que é a fisioterapia esportiva, que é como se fosse uma especialização dentro da fisioterapia, que foge dessa área que a gente pensa aí sobre a fisioterapia, vamos se dizer, funcional de hospital. Então, quando a gente faz o curso, né, de fisioterapia, você forma como um fisioterapeuta geral, vamos dizer assim. Então você tem, Generalizados. a gente tem a experiência, né, na faculdade, faz os estágios, né, em hospital, em clínica, em ambulatório, em várias áreas. Então, assim, a gente sai com uma formação básica, né? Eu formei aqui em Belo Horizonte, no Centro Universitário Newton Paiva, é uma das melhores faculdades de fisioterapia do Brasil, então eu tive uma formação muito boa. A faculdade me preparou mesmo para o mercado de trabalho, né, para eu poder atuar. Então você sai com aquela formação assim, ou você vai trabalhar em ortopedia, né, e trauma, em clínicas de reabilitação, né, de pessoas que quebraram a perna, torceram o joelho, tem uma artrose, ou você vai trabalhar na fisioterapia hospitalar, que ela é dividida em duas áreas, né? Vamos dizer, a fisioterapia respiratória, que é o que o pessoal agora aí, né, com o Covid, tá vendo mesmo o trabalho do fisioterapeuta, né, no CTI, nas emergências, né? E tem a fisioterapia motora no hospital, que é a fisioterapia que pega tanto o paciente De respiratório, mas mais mobilitação. para colocar o cara para sentar, para andar, né, para poder ter alta do hospital, né? E tem outras áreas também, tem fisioterapia dermatofuncional, que é voltada para estética, tem fisioterapia para neuropediatria, neuroadulto, e tem muitas áreas, é um leque bem grande de opções que o fisioterapeuta tem para escolher. E aí, no meu caso, eu escolhi a fisioterapia esportiva, foi durante o curso, eu tive a disciplina de fisioterapia esportiva, e aí eu tive aula com o Leonardo Pena Costa, tive essa sorte aí de ter aula com ele, que hoje ele está lá em São Paulo, o cara é cabuloso, PhD, só dá aula para mestre e doutor lá. Então eu acho que eu tive a sorte de ter tido aula com ele na graduação, que ele é um cara muito bom, e ele que me fez despertar para esse lado. Né? Eu via ele dando a aula, ele contando como que era, pô, o cara que trabalha com tênis, o cara que trabalha com vôlei, com futebol. E aí eu fui vendo e falei, pô, é isso que eu quero. E aí, depois de formado, né, a primeira coisa que eu fiz para ir para essa área foi fazer uma pós-graduação. Aí eu fiz na PUC Minas, em fisioterapia esportiva, então já mais voltado mesmo, né? É uma especialização desta área. E na pós eu já conheci muita gente do meio, gente que já estava nos clubes, né? Trabalhando já nos clubes grandes aqui de BH, trabalhando com confederações. Então você já começa a fazer um network ali, que vão ser as pessoas que vão te dar as primeiras oportunidades, né? Então, assim, tem uma pessoa que me ajudou muito também, que eu nunca esqueço de falar e de agradecer, que é o Gustavo Braga, o Gus, que ele fez a pós junto comigo, a gente fez a pós junto, e aí ele já estava vinculado à Confederação Brasileira de Judô, e aí ele sempre me chamava para os eventos, para as competições de judô, então quando tinha Copa do Mundo, alguns eventos menores aqui em BH, aconteciam até no Minas ou ali no Chevrolet Hall, então foram experiências que eu tive que me fizeram, assim, alimentar o sonho ainda e continuar, né? Porque muita gente, infelizmente, né, assim, é difícil, não é fácil, não tem mercado pra, né, na época. Hoje está um pouco melhor, mas naquela época, né, eu formei em 2006, então já tem aí 14 anos. O mercado ele era mais restrito, ele era um pouco mais fechado.
Se a gente pegar em BH, por exemplo, né, o que tem de esporte em BH, quando a gente pensa em alto rendimento? Né, você tem Galo, Cruzeiro, América e o Minas. E alguns outros clubes que estão crescendo também, o Mackenzie, o Olímpico, alguns outros clubes, mas de modo geral é isso. E aí eu pensava, pô, o fisioterapeuta que tá lá no Minas, velho, o cara não vai sair de lá. O cara é novo, o cara não vai aposentar agora, ele não vai morrer. O cara que tá no Galo não vai largar a vaga. Então você acaba ficando um pouco, às vezes, assim, frustrado no início. Você fala, pô, eu mando currículo, converso, vou em processo seletivo e tal, e aquele negócio todo, e nunca aparecia aquela oportunidade mesmo. Você falar, não, agora eu tô num clube bom, tô num negócio que vai me dar uma segurança aqui, vou poder trabalhar, fazer carreira, ficar aqui 20 anos e tal. Então, assim, foi mais ou menos assim o caminho. E eu tive uma aula também na pós-graduação com um fisioterapeuta, foi o Jomar, que ele trabalhou aqui no futebol aqui de Minas, hoje ele, se não me engano, ele está lá no Palmeiras, que nessa aula que ele me deu, ele falou assim, galera, vocês vão trabalhar com esporte. Esporte é o seguinte no Brasil, tem futebol e tem o resto. E isso é uma pura verdade, né? A gente sabe que a gente está no país do futebol. O dinheiro que rola no futebol, né? Tanto é que agora os únicos clubes que retornaram a treinar nessa pandemia foi o quê? Futebol, porque a pressão é muito grande, né? De patrocinador, de televisão, etc e tal. Então, assim, como eu já vi que o lado do futebol era muito difícil, o que eu fiz? Fui para o lado exatamente contrário. Eu fui para os esportes onde não tinha nenhum fisioterapeuta atuando, onde não tinha ninguém trabalhando. Então, nessa época eu já trabalhava numa clínica de ortopedia aqui em BH, e aí eu atendendo um paciente na clínica, ele era jogador de rugby. E aí eu falei, pô, que é isso? Que é rugby? Eu nunca tinha visto assim de perto, né? Não sabia direito as regras, o que era. E aí ele me levou lá no time, me apresentou pro pessoal, né, o BH Rugby. E aí eu comecei a acompanhar, eu ia lá todo sábado, trabalho voluntário, ganhando nada, mas eu ganhei uma experiência que eu também, assim, eu acompanhei eles durante 3 anos. Foram 3 anos viajando com a equipe, indo para competições, acompanhando treinos e jogos. Então, assim, o que eu ganhei nesses 3 anos, salário nenhum pagaria. E eu aprendi muita coisa. Eu acho que o rugby, eu sempre falo que você não ganhou, você não ganhou dinheiro, né, propriamente dito, mas ganhou um valor que não vai Sim. ter preço nenhum no mundo, né? Que vai pagar esse valor agregado aí à sua carreira, né, Rafa? Eu tive um aprendizado, né, especificamente de fisioterapia. Aí sim, lá eu aprendi muitas das bandagens, né? Eu dou curso de bandagem, eu sempre faço muita bandagem funcional. A maioria dessas bandagens eu aprendi foi lá. Foi fazendo lá nos atletas, errando, e fazia de novo, e errava, e falei, não, como é que eu tenho que melhorar isso aqui? Aí estudava e via outras pessoas, fazia curso e me qualificando. Então, assim, o rugby, o BH Rugby foi muito importante para mim, eu sempre falo isso, me ajudou muito, assim, a experiência que eu tenho, eu não teria em outra modalidade, que é uma modalidade, né, de contato físico direto ali, um derruba o outro, então lesão é toda hora, todo tipo de lesão simples, lesão complexa, já passei uns apertos com a equipe também, já tive um atleta nosso lá que quase ficou tetraplégico, mas graças a Deus não ficou num jogo, então foi muito bom. E aí, beleza, aí esse foi o caminho. E aí, assim, eu já treinava, nessa época eu já fazia boxe, eu já treinava boxe, eu sempre fiz luta também. E aí começou aquela onda, né, do MMA aqui em BH, né, que foi começando, né, depois que passou ali aquela época do Vale Tudo, aí começou o MMA. Então, quando foi mais ou menos ali 2009, 2010, as competições de jiu-jitsu, né, e de MMA em BH estavam crescendo muito. E aí eu comecei a ir também nas competições, a trabalhar. Então, trabalhei em muita Copa Choke, trabalhei no Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu, Mineirinho. E aí veio o Brasil Fight MMA, que foi um evento também que foi um divisor de águas para mim, que mudou meu rumo. Né? Eu trabalhei para o Tatá lá e para o Felipe Lima. Em todos os Brasil Fights, se não me engano, foram 5 edições. Né? Uma pena que acabou. E aí, nesse meio, eu vi exatamente o mercado que eu queria. Eu falei, pô, eu quero trabalhar com lutador. Então, sim, lutador de jiu-jitsu, MMA, boxe, etc., judô. E aí, nisso, eu entrei no judô do Minas. Né? Nesse caminhar aí, eu tô no Minas já tem 5 anos, desde 2015. Que também no Minas eu tive uma oportunidade em 2012. Mas era para trabalhar com vôlei masculino. E aí, nessa época, eu já estava muito focado para luta, para essas coisas. Eu falei, pô, agradeço a oportunidade, mas não é o que eu quero. Eu não ia ser feliz trabalhando com vôlei, eu não ia ser realizado.
e também não ia ter aquela coisa assim, que eu já estava numa pegada ali de MMA e jiu-jitsu, que eu já assim, eu já não queria olhar pro lado mais, falei, não me oferece nada diferente não, gente, eu quero é isso aqui. Me deixa quietinho aqui tratando dos lutadores, que é o que eu gosto, é o que eu acho que eu sei fazer, assim, de melhor, talvez. Bacana. Ô, Rafa, e como que você acha que a fisioterapia, você como um cara detentor aí, né? Como que você acha que a fisioterapia esportiva pode auxiliar os atletas aí? Auxilia praticamente diariamente. Eu acho que hoje em dia todos os profissionais, né, que cercam o atleta, né, logicamente o atleta ele tem que ter um técnico, né, um treinador, tem que ter um preparador físico, são pessoas também importantíssimas. Mas eu te garanto que assim, o que todo atleta vai querer perto dele, se ele é um atleta de alto rendimento, que treina e compete o ano todo, com certeza ele não vai abrir mão de ter um fisioterapeuta, né, de referência que acompanha ele. Mesmo que esse fisioterapeuta não tenha disponibilidade, às vezes, para viajar com ele, né, para acompanhar todo o tempo, mas com certeza hoje eu acho que um atleta de alto rendimento, que vive do esporte, né, que é o emprego dele, é a profissão dele, ele não abre mão de ter um fisioterapeuta. Isso aí é certeza. Então hoje isso E é um mercado. a gente pode até ampliar isso, né? Porque assim, hoje em dia as pessoas, não só o atleta de alto rendimento, mas profissionais de diversas áreas estão a motivação para praticar exercício físico está tornando-se cada vez mais habitual, né? E o ser atleta pode ser considerado uma prática esportiva, né? Então, desde um profissional liberal ou quem não está nessa área de esportes mesmo, a gente vê cada vez mais pessoas que estão correndo, estão indo para as academias. Então, cabe aí, né, o fisioterapeuta esportivo, ele entra nessa parte também, né? Sim, com certeza. Tanto é que, né, assim, a SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, ela até mudou o nome dela, teve que acrescentar aí atividade física. Porque não é só o atleta, só o cara que é competidor. Né? Igual você falou, o cara que sai para correr todo dia ali, pratica a corrida dele como atividade dele, ele não compete nada. Ele é também né, entre aspas, um atleta. E tem muitas pessoas que a gente vê nas academias, né, que o cara, ele leva uma vida de atleta. Então, assim, ele se alimenta como um atleta, ele treina como um atleta, ele dorme, ele descansa, ele faz tudo como atleta. Ele só não tem aquela vontade de competir, de ir campeonato. Ou às vezes o cara ele tem essa até vontade, mas não tem condição financeira, né? Porque querendo ou não, muita competição acaba que o cara tem que tirar do próprio bolso. Ele tem que viajar, tem que pagar hotel, tem que pagar alimentação, tem que pagar inscrição. Então, o ser atleta também no Brasil é muito difícil, né? Às vezes tem muitas pessoas que querem seguir esse caminho, mas acabam parando no meio porque não conseguem bancar. Como eu sempre falo assim, como eu estou no Minas, né, que é onde eu trabalho com judô, que é um esporte olímpico, e fora do clube, com os atletas de jiu-jitsu, MMA, que não é olímpico, eu vejo muito bem a diferença. São dois mundos completamente diferentes. Só que também, assim, se o atleta do judô não está num clube igual o Minas, igual um Sojipa lá no Sul, Reação aí no Rio, ele está num clube menor, numa academia menor, ele não tem suporte nenhum. Ele não tem preparador físico, ele não tem médico, não tem fisioterapeuta, não tem nada. A não ser que ele pague um plano de saúde ou que ele pague particular por fora. Agora, o cara do jiu-jitsu e do MMA, esse cara não tem nada durante o tempo todo. Porque dificilmente, né, o foco das academias são diferentes. Por mais que você tenha uma equipe de jiu-jitsu, você tenha sua equipe competitiva, mas na equipe ali, na sua academia, você não tem condição de contratar um fisioterapeuta. Você falou, vou te pagar um salário e você vai ficar aqui, atendendo os atletas antes do treino, durante e depois. Eu, pelo menos, nunca vi isso. Todo fisioterapeuta que eu conheço que trabalha com jiu-jitsu, MMA, o cara ele presta o serviço, muitas vezes é para um ou outro atleta que faz particular com ele, ou se ele faz uma parceria com a equipe, mas é uma coisa limitada, né? O cara vai lá, fica meia hora, 40 minutos e vai embora. Não tem como ele ficar uma carga horária igual eu fico no Minas. No Minas eu bato ponto. Chego lá, 1 hora, 7 horas, estou indo embora. Eu fico 6 horas lá dentro. Então eu acompanho o pré-treino, durante o treino, pós-treino, atleta que está em reabilitação, atleta que quer fazer um trabalho individualizado preventivo, eu faço todo esse processo lá dentro. Mas por quê? Porque lá eu tenho tempo para fazer e estou sendo pago para fazer isso. Fora, não tem condição de eu fazer isso. Como é que eu vou... Até na minha própria academia onde eu treino jiu-jitsu, eu gostaria de fazer isso, mas ia ficar inviável financeiramente para mim.
né? Eu chegar lá todo dia, meia hora antes, para fazer os atendimentos, aí fico depois. E aí, chega uma hora que eu ia falar, pô, eu ia ter que chegar, né, pro meu mestre e falar, e aí, mestre, tô ficando aqui 4 horas, como é que faz? Né? Infelizmente, a gente tem que viver, né? As contas de luz, de água, do supermercado tá chegando, e aí? Então, não dá pra gente, né? Isso. A gente tem que... A É gente aquela está até história. com uma, a gente está até com uma proposta aí, né? Eu hoje moro no Rio de Janeiro, sempre trabalhei com projetos sociais. E a gente está estão, né, algumas pessoas reunidas, a gente quer fazer uma confederação de projetos sociais, para pegar essas pessoas que não têm uma condição e a gente colocar um profissional da área de fisioterapia e para dar esse suporte, a gente ter essa pegada de levar atletas que às vezes vêm de uma comunidade e ele poder chegar a ser um atleta de alto rendimento. Então, assim, a gente vê essa amplitude como um psicólogo esportivo, né, um nutricionista voltado para a área de esporte, um fisioterapeuta. Então, a gente está nessa pegada aí, é algo que a gente está vindo e a gente vê o valor, né, Rafa? Que é uma área que é específica sua, né? Não é só... hoje você tem todo um aparato de um clube e faz um trabalho que é constante, né, e um trabalho de educação mesmo, né? Fora, né, o que você já aprendeu, né, e assim, dentro da prática esportiva, né, trabalho de prevenção, de reabilitação, até quero ouvir mais sobre isso, e que você deixa umas dicas aí para o pessoal que não é só profissional e atleta de alto rendimento, mas também aquele cara que é um empresário, quer continuar fazendo luta ou tá fazendo a sua corridinha ali matinal, né? Falando de prevenção, né, assim, a prevenção, ela seria o caminho ideal, né, de todo mundo a seguir, não só o atleta, mas como só o praticante. É o que eu falo muitas vezes, às vezes um atleta me procura, né, para um atendimento particular, para um acompanhamento, às vezes o cara fala assim, pô, é caro. Aí eu explico para ele, sento e quase que desenho pro cara, falo, olha só, não é caro. Se você contrata um fisioterapeuta, não precisa ser eu, pode ser outro, né, mas que contrate uma pessoa boa. Você contrata o cara, ele vai te avaliar, fazer uma avaliação. A partir dessa avaliação, ele vai fazer um programa preventivo específico para você. Aí ele vai te acompanhar a longo prazo, de longe. Não é que você vai nele todo dia e tem que pagar todo dia. Não, você pagou a avaliação e pagou aquela orientação, né? Vamos dizer, uma primeira sessão. Beleza, aí você acompanha o cara. Aí, de 3 em 3 meses ou 6 meses, você estipula o tempo, de acordo com o calendário do cara. Tá me ouvindo aí? Que eu acho que deu uma cortada na Estou te sua ouvindo, imagem estou aí. te Tá ouvindo. de boa? Estou te ouvindo, estou te Aí ouvindo. você fala assim, ó, no meio do ano a gente vai reavaliar e vamos continuar seguindo para chegar no final do ano, fazer uma última avaliação e aí a gente vai ver, ó, você fez tantas competições, teve tal lesão, só que a gente preveniu isso e tal. Ou seja, no final do ano, esse cara fez tipo 3 consultas particulares para não ter lesão e para ter rendimento e para competir e fazer o esporte dele. O cara que acha isso caro e não faz, aí ele machuca. Aí ele rompe um LCA, tem que fazer cirurgia, vai ficar 6, 9 meses, um ano fora. Aí ele fala assim, ah não, mas aí eu paguei, eu fiz a fisio pelo plano. Eu falo, beleza, mas você paga o plano. Aí todo dia para a fisioterapia do plano você gastou gasolina, você pagou lá um faixa azul, você pagou o tomador de conta da rua. Quanto que isso te custou? Ficou mais caro do que ter feito aquele programa preventivo que eu te propus. Entendeu? Então quando o cara visualiza isso, ele vê, realmente, não é caro. Né? Lógico que eu gostaria de chegar e falar assim, pô, vou cobrar R$ 1.000 a minha consulta e sessão. Lógico que eu gostaria. Só que eu sei o país que a gente vive, eu sei a realidade nossa. Eu não posso, né? E mesmo se eu fosse o cara cabuloso que poderia cobrar esse valor, eu não ia cobrar esse valor. Né? A gente tem que ser pé no chão também e saber a realidade do lugar que a gente está. Né? Se eu tivesse num país de primeiro mundo, aí beleza, pô, lá todo mundo ganha bem, não tem ninguém passando necessidade. Agora, aqui no Brasil, a gente tem que pensar nesse contexto também. Né? Senão fica difícil, senão você não tem nem cliente nenhum, você não vai atender ninguém, não vai fazer nada. Né? Você até fecha o seu mercado ali. É aquilo que eu já abordei, né? Não é preço, é valor agregado. Né? Fica muito mais barato eu fazer ali um recondicionamento, né? Fazer essa avaliação que é chamada de recovery, né? Não, essa avaliação, quando a gente fala de avaliação pensando em prevenção, nos clubes, né, a gente chama de avaliação pré-temporada, né? Então a gente pega o atleta no início do ano, faz uma bateria de exames lá, de testes, né?
E aí todas as áreas do clube vão avaliar esse atleta. Então ele vai ser avaliado pelo médico, pelo cardiologista, pelo ortopedista, vai passar pela fisiologia, pelo preparador físico. E aí quando ele chega na fisioterapia, a gente vai fazer os testes e medidas que a gente julga necessário ali para aquela modalidade. A partir daqueles resultados que eu tenho ali por exemplo, do judô, né? Vamos pegar o judô para dar um exemplo. Eu pego os resultados do judô, da minha equipe de ponta, e eu pego os resultados individuais também, para ver quem está fora da curva. Quem está muito ruim ou quem está muito bom. Mas a gente tem uma média ali de resultados, que é o perfil da equipe. Então, baseado naquele perfil que eu avaliei, é onde eu vou montar o programa preventivo. Então, é o que eu sempre falo, o programa preventivo do judô, ele não é igual ao do vôlei, não é igual ao do basquete, não é igual ao do futebol. Ele tem que ser diferente. Porque são modalidades completamente diferentes, onde o perfil do atleta é totalmente diferente. E o padrão de lesão que vai acontecer também. E aí, beleza, aí a gente implanta esse preventivo nas equipes, né, no principal, na base, faz um trabalho ali semanal, né, de ir no treino, fazer um preventivo ali antes do treino, 20 minutos, 15 minutinhos ali. E quem que tem que ser o nosso grande aliado disso aí? É o técnico. O técnico tem que confiar que aquele preventivo funciona para ele passar para o atleta também aderir. Porque não adianta nada você chegar lá e passar uma série de exercícios que é bom para o atleta e ele vai, isso aqui não adianta nada não, vou fazer com os cocos, fazer de qualquer jeito. Aí não vai ter resultado, né? Ou muitas vezes se o técnico também fala, não, isso aqui é bobagem, eu prefiro que ele treine, tem que treinar. Né? Porque tem ainda muito técnico, aquela cabeça antiga de que acha que é só treino, volume de treino. E não pensa que de vez em quando, dá uma freada aqui, velho, tira aquele cara ali, segura aquele atleta ali um pouquinho, ele tá já num estresse ali, no limite, senão ele vai estourar. Então hoje já mudou muito, hoje o nosso diálogo, né, na comissão técnica, ele é muito mais aberto e muito mais tranquilo. Né? Toda a comissão, técnico, preparador físico, a gente conversa sempre. No judô lá, a gente faz uma reunião semanal toda quarta-feira. Mesmo nessa época de pandemia, né, de quarentena, a gente está fazendo essa reunião ainda e discutindo sobre os casos, né, dos atletas que a gente acompanha. E isso é primordial para funcionar. Então, assim, aí o preventivo é isso. A gente faz esse preventivo ao longo do ano, ao longo da temporada. E no meio do ano e no final do ano a gente reavalia para ver se aqueles valores, né, aquelas medidas que a gente fez, teve alguma alteração com o preventivo. Então, assim, ao longo desses 5 anos que eu estou lá no clube, tinha uma série de testes que a gente fazia no judô que hoje eu já não faço mais. Porque eu já vi a longo prazo que falou, ó, esse resultado aqui, desse teste X aqui, é ruim o ano inteiro, mas ele não machuca por causa disso. Ou esse teste aqui supervaloriza ou subestima. Então, assim, a gente vai vendo, vai acompanhando isso, ano a ano, temporada a temporada, para ver o que realmente vale a pena fazer. E a maioria das vezes são testes simples, né? O pessoal que acompanha aí, né? Quem já viu como é que faz, então, assim, o pessoal da fisioterapia sabe, são testes que você precisa, às vezes, é só do celular, um aplicativo, uma fita métrica, um goniômetro, e aí você resolve, não precisa ser coisa muito cara. Né? Que todo mundo pensa que quando é clube, né? Lá no Minas, deve ser um teste de R$1 milhão. Tem o isocinético lá, a gente usa o isocinético também, né? Que é um aparelho mais caro. Só que tem muita coisa, gente, que é simples. E que eu sempre ensino, assim, quando eu dou aula em pós-graduação, principalmente no interior de Minas, ou quando eu vou para algum estado que não tem tanto recurso assim, eu falo, galera, você com uma fita métrica aqui, ó, seu celular todo mundo tem hoje em dia, né? Não é mais um luxo, assim. Você resolve aqui, ó, você faz um tanto de teste pro seu atleta aqui, pro seu paciente, que você vai estar fazendo no mesmo padrão ouro que eu, que estou num clube grande. O seu trabalho não é menor do que o meu, ele é igual. A gente está nivelado. É só você saber aplicar o teste e interpretar corretamente. Né? Você tem que se qualificar ali para isso. E, Rafa, como é que funciona a questão, assim, né? Como você trabalha aí com atleta de alto rendimento, tem aquela constância ali do treino e acaba que causa aquele estresse, né? Fadiga o músculo, pode acontecer de dar um estresse mesmo no músculo específico, ou uma parte específica aí para o atleta, né? Vamos ampliar aí, né, das diversas modalidades, e como que funciona esse retorno, como que a fisioterapia ela pode ajudar aí no retorno mais rápido para o atleta dar continuidade aos seus treinos, depois de ter sofrido um estresse muscular, né, ou até uma pequena lesão. Então, aí entra o que você tinha confundido aquela hora, que seria o recovery, né?
Isso. Né, hoje tá na moda falar recovery, né? Nada mais é do que a recuperação. Todo atleta, né, toda pessoa que faz um treino hoje, ele tem que estar recuperado para treinar amanhã. Teoricamente, ele tem que estar pronto para todo dia dar o máximo dele, dar 100%. Né? A ideia é sempre essa. E aí, se ele consegue, ao longo da semana, 5 dias, 6 dias da semana treinando sempre a 100%, é aí que esse atleta vai ter o quê? A melhora de performance. É aí que ele vai melhorar o resultado dele, né? Se é um velocista, se é um cara que tem que bater, né, uma meta ali de tempo, reduzir o tempo para executar uma tarefa. Então, esse é o grande desafio, na verdade, né? E aí não é só da fisioterapia, de toda a nossa equipe, né? Do preparador físico, do fisiologista. O fisiologista, né, ele é o profissional que ele monitora toda essa carga de treinamento, tudo que está acontecendo com o atleta. Então, por exemplo, no Minas fica muito fácil. Né? Lá no Minas eu tenho o Bruno Teobaldo, que é o fisiologista que trabalha com a gente. Ele faz todo o monitoramento dos atletas e ele já me fala, ó, essa semana o fulano e o fulano estão no limite. Vamos reduzir a carga, vamos fazer uma recuperação para eles, vamos fazer crioimersão, vamos fazer game, fazer alguma coisa para recuperar, porque senão eles vão estourar. Então, no clube isso fica fácil. E aí, assim, para recuperação, a gente tem várias medidas que a gente pode fazer. Né? Eu sempre falo que a recuperação ela envolve toda a comissão técnica, porque, por exemplo, se o atleta não está hidratando direito, não está se alimentando direito, ele não vai se recuperar bem. Né? Então, sim, o papel do nutricionista, né, da nutricionista que acompanha a equipe é fundamental. Se o atleta tem aquele lado, vamos dizer assim, social, né? O cara gosta de balada, gosta de sair à noite, aquela coisa toda. Beleza, gente. O atleta, ele é ser humano igual a gente, ele quer fazer as mesmas coisas que a gente faz também. Só que ele tem que entender que se ele sai à noite, fica acordado até tarde, aí o que vai acontecer? Ele não vai dormir direito. Então já atrapalhou o sono dele. Aí, muitas vezes, o cara tá na rua, tá em algum lugar, tá num bar, numa boate, ele não vai tomar uma? Com certeza vai. E aí ele toma uma, toma duas, toma três, aí esse cara vai comer direitinho? Vai chegar em casa, vai comer lá a saladinha com franguinho? Não, vai comer um hamburgão podreiro ali no trailer, todo gorduroso. Então vira uma bola de neve. Então, assim, isso é o básico. Para o cara recuperar direito, começa com o básico, que é o quê? É ter rotina, disciplina, é chegar em casa, se alimentar bem, dormir cedo, para poder dormir uma quantidade ali de pelo menos 8 horas, né, por noite. Tem que dormir à noite, não adianta dormir de dia. Né? Até tem alguns estudos que falam que aquela cochiladinha depois do almoço é boa. É boa, só que aquela cochilada depois do almoço não substitui o seu sono da noite. Né? Você não pode falar assim, eu cochilei hoje depois do almoço, vou quebrar o pau, vou dar o virote. Né? Não é por aí. Aí esse é um atleta que não vai chegar em lugar nenhum. Né? Se ele almeja ser campeão, ser o primeiro, isso vai tirar dele aquele lugar que ele quer chegar. E aí, né, como eu falei, tem a fisiologia que acompanha as cargas de treinamento, então a gente muitas vezes vai ter que mexer no volume de treino, na intensidade do treino. Então a gente consegue saber qual atleta que eu preciso falar, hoje eu vou tirar esse atleta do treino, ele não vai treinar, ele vai para fisioterapia, vamos fazer lá vou passar ele para o massoterapeuta, vai fazer uma massagem, vai fazer alguma coisa que ele não vai treinar hoje, que é para o bem dele. E tem as modalidades de recovery, né, da fisioterapia, que está muito na moda hoje também. Aquelas botas de compressão, né, uns aparelhinhos que o pessoal, né, faz uma automassagem, né, com aquelas bolinhas. Então, assim, tem várias coisas. Tem muita coisa que realmente funciona, que realmente ajuda, que já tem evidência científica, né? Então, assim, aqueles rolinhos de massagem, né, aqueles foam roller, aquelas bolinhas mais duras para você fazer liberação miofascial, isso tudo ajuda muito a recuperar o atleta. A crioimersão, né, quer entrar naquela banheira de água e gelo ali, recupera demais, é bem doloroso, os atletas, a maioria não gostam, mas recupera bem, dá uma ajudada boa. E tem muita coisa que está surgindo, né, que infelizmente assim, a gente tem que ter crítica, né, para falar se realmente vale a pena ou não. Igual, por exemplo, as botas de compressão. As botas de compressão, muita gente gosta, porque ela fala, meu cliente gosta, ele gosta. Gente, se você for comprar tudo que o seu cliente gosta, você vai gastar uma nota e nem sempre, aí passa a modinha, você tá lá com um negócio lá, aquela tralha que ninguém vai comprar depois. Então eu falo assim, tenha critério para comprar. Né? Os equipamentos de fisioterapia, os aparelhos que a gente compra são caros.
Então, assim, investe de uma maneira mais consciente, porque depois que passar a modinha, tá lá você com aquele negócio agarrado lá e não vai vender para ninguém. Então, assim, pensando em clube, né, igual lá no Minas, por exemplo. No Minas a gente não tem a bota de compressão. Porque imagina, a gente é um clube que tem 1.000 atletas. Se eu compro um par de bota, ia dar fila dos atletas querendo fazer a bota. Porque ela é realmente boa, dá uma sensação de bem-estar. Só que eu brinco, pô, deitar e botar as pernas para cima meia hora também dá o mesmo bem-estar. E é bem mais barato. Entendeu? Então, assim, tem que pensar no contexto. Agora, se você tem um consultório, que você faz atendimentos, né, individuais, de hora em hora, beleza, aí você investe na bota para fazer um agrado ali pro seu paciente. Né? Mal não vai fazer, não é uma coisa ruim, não tem contraindicação nenhuma, mas você tem que pensar no contexto. Então, eu acho assim, clube que tem muito atleta, eu não acho legal investir numa coisa dessa. Porque aí ia gerar uma fila de atleta querendo, aí ia gerar insatisfação. Ah, por que o fulano faz e eu não faço? Ele é mais importante, eu sou menos. Né, e a gente sabe que em clube tem essas coisas, tem esses ciúminhos aí de atleta. Então, mais ou menos por aí. Bacana, Rafa. Pô, muito rico o conteúdo, Rafa, dessa live. Pô, muito top mesmo. É uma área que a gente quer explorar bastante aí. Espero que seja muito valorizada aí, né? Porque é uma área bem específica aí. Então, assim, é uma especialização mesmo. E estamos tendo perguntas aqui, Rafa. Quais os melhores exercícios para fortalecer os estabilizadores da coluna? Espera aí que eu tô vendo uma aqui do Alemãozinho primeiro. Ô, Alemãozinho, para de perguntar nas lives. Você fica entrando nas minhas lives me fazendo pergunta. Você tem que me contratar aí para eu te tratar particular, pô. Cara amarrado. É a idade, é a idade, é a idade. Pô, fica me batendo lá no boxe, mas na hora de contratar físio não me chama, não, entendeu? Me espanca e depois não me dá moral na minha profissão, não. Beleza. Desse jeito. Mas qual que foi a que você perguntou aí? Como? É dele também. Quais seriam os melhores exercícios? Pô, Alemãozinho, você tá demais. 2 perguntas? Mas vamos levar pro lado sério aqui. Melhores exercícios para fortalecer estabilizadores da coluna. Você deve estar falando da coluna lombar, né, Alemãozinho? Que, né, a gente pensa na coluna, é sempre mais a lombar e a cervical, que acaba sendo as duas partes mais... Que todo mundo aí passa, é uma grande maioria aí dos atletas profissionais, eu acredito que não muito, mas os amadores, né, estão aí buscando o exercício físico, eles passam bastante. Já ouvi de bastante gente aí o problema na lombar, Rafael. A lombar, o que a gente pode fazer para melhorar? Então, é aquela história, né? Sem avaliar, sem saber exatamente o que está causando a dor, né? Não dá pra gente falar assim uma receita de bolo, né? Cada pessoa é de um jeito. Ela pode ter a dor na lombar, mas a sua dor na lombar é causada por uma coisa e a da outra pessoa por outra coisa. E às vezes um movimento que é bom para ela não é bom para você. Entendeu? Então, assim, não existe aquela receita mágica que vai servir para todo mundo, né? A gente tem que avaliar, tentar saber a causa da dor e tentar saber qual o movimento que piora, qual o movimento que alivia, qual tipo de exercício que vai ser mais indicado. Mas, assim, generalizando, né, para dar uma resposta, a gente sabe que é muito importante, né, pensando em dor lombar, a gente fortalecer a musculatura, né, do core, cintura pélvica, fortalecer, né, os glúteos, né, glúteo máximo, glúteo médio. Então, assim, fazer aquele trabalho, né, de prancha ventral, prancha lateral, ponte de quadril, né, fortalecer posterior de coxa também, ajuda muito. E até a própria, né, os paravertebrais lombares, né, quando a gente faz a extensão de tronco ali, tanto de forma ativa... abdominal. É como se fosse o abdominal ao contrário ali, né? Seria para os paravertebrais. Né? Então, assim, nas academias, né, tem até alguns aparelhos específicos, né, que você vai ficar preso lá e vai fazer o movimento de extensão. Você pode segurar um peso, né, para aumentar a carga. Mas, assim, tem que saber exatamente o que a pessoa precisa. Né? Não existe um geral, assim, a forma igual eu falei, às vezes o exercício que é bom para uma pessoa pode não ser tão bom para outra. Pode até piorar. Então, sem avaliar, né, não dá para a gente falar, assim, dar uma curiosidade minha, assim, que desde muito tempo, você como um fisioterapeuta ou especialista, o aquecimento, você acha que ele tem um fundamento antes ou depois do exercício físico?
Não, o aquecimento ele é antes, né? Aquecimento, alongamento. Isso. Sempre tem essa dúvida, né? Esse mito aí do alongamento, né? Se alonga antes ou depois, se não alonga. Aí vem o pessoal falar que saiu alguns estudos que alongamento reduz performance, diminui a força do músculo. Eu falo o seguinte, o alongamento ele é para melhorar a sua flexibilidade. Para isso. Se o seu esporte, a sua modalidade precisa de flexibilidade, você tem que alongar. E aí, se é alongamento estático, alongamento dinâmico, FNP, qual técnica que você vai usar, varia, depende. Mas se você precisa ser flexível para uma modalidade, você tem que alongar. Não tem como fugir disso. Agora, não precisa necessariamente alongar antes do treino ali, imediatamente antes e já ir fazer o treino. Não é isso. Você pode fazer um treino de flexibilidade num horário separado. Não precisa ser exatamente antes ou exatamente depois. Não é por aí. Mas na realidade, o que a gente vê? Aquele alongamentozinho meia boca que todo mundo faz, né? Chega lá no treino e puxa aqui, tal e tal. Isso, gente, isso não é alongamento. Você fez alguns movimentos de algumas articulações, só isso, você não alongou nada. Então, muitas vezes o que acontece é isso, o cara faz aquele alongamento meia boca e vai treinar, aí machuca. Aí fala, é porque eu não alongo, ou então é porque eu alonguei demais. Não é isso. Então, assim, se você precisa ser flexível, faça alongamento. Agora, o que não pode faltar de jeito nenhum é um aquecimento bem feito antes da modalidade, um trabalho de mobilidade articular, né? Mover as articulações ali. Esse trabalho de mobilidade ele vai ser talvez um pouco mais importante do que alongar em si de qualquer jeito. Agora, se você tem tempo, e outra coisa, se você é atleta, né? Se você é atleta, você tem tempo. Né? Nós que não somos atletas, né? Treinamos ali na hora do almoço, a hora que dá, tá? A gente faz tudo correndo. Agora, o atleta que está programado a rotina dele, ele tem o horário dele, a hora que ele vai treinar tudo certinho, esse cara é obrigado, sim, a fazer um aquecimento bem feito, um treino de mobilidade, de flexibilidade, aí ele faz o treino. Acabou o treino, faz o que depois do treino? Resfriamento. Não é sair do treino já de qualquer jeito, pega as coisas e vai embora, não. Você faz um resfriamento, né? Faz ali rolinho, bolinha, faz uma liberação miofascial ali, espera o corpo baixar a temperatura. Aí pode sim fazer uns alongamentos estáticos ali, para melhorar alguma, até para relaxar alguma musculatura que tenha sido mais usada ali no treino. Então é mais ou menos por aí. O problema todo é que a galera generaliza, né? Sempre já fala assim, alongar não serve para nada, então não vou alongar. Ou então assim, alongamento não previne lesão, então eu não alongo. Não é isso, gente. Alongamento não é para prevenir lesão. Ele é para melhorar a sua flexibilidade. Ponto final. Só isso. Top demais, Rafa. Tem mais umas perguntinhas aí, ó. Tem uns aqui que é cabuloso, hein? Nossa, o alemãozinho tá proibido de perguntar. Bom. Pô, Rafa, você perguntou a mesma assim, coisa. qual que seria uma indicação, assim, por exemplo, o atleta que quer começar agora, né? O cara tá aí sedentário na vida dele. Dá uma dica aí para a galera aí que tá parada aí nesse tempo todo aí, já quase 60 dias que a galera tá parada aí, vai voltar à tona, já estamos começando a vida normal, né? Fala pra gente aí uma dica aí que você, quanto profissional da área, pode, né, nos ajudar aí para o retorno. Então, eu penso assim, quem tem uma vida, né, ativa, né, já faz atividade física regularmente, né, treina, já estava acostumada a ir na academia, né, fazer musculação, fazer crossfit, que seja, fazer alguma luta e tal. Eu acho que esse pessoal não ficou parado na quarentena, né, porque a gente consegue adaptar dentro da nossa casa, a gente consegue fazer muita coisa com o espaço ali da sua sala, né, um espaço de um quarto. A gente não precisa de tanto recurso assim para fazer atividade física, para fazer nosso corpo mexer. Né? Então você pode, faz uma flexão de braço ali, coloca uma barra na porta, faz uma barra, faz um agachamento livre com o peso do seu corpo. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer em casa para se manter ativo. Lógico, muitas vezes não vai chegar naquele nível de treinamento que você fazia na academia, não vai. Mas pelo menos parado você não ficou. Né? Sedentário você não ficou. Né? Eu vejo o pessoal aí que mora em prédio, subindo e descendo as escadas do prédio, correndo
dentro do estacionamento, né, dentro da garagem. Então, assim, atividade física para a gente fazer na quarentena tem várias. Vai do que a pessoa tem de espaço, né, e de vontade de fazer também, né, de prazer de fazer, né, porque a atividade física ela tem que ser prazerosa, não pode ser aquela coisa chata, monótona. Agora, quem era sedentário já, né, já não fazia nada antes, né, o cara que, pô, só churrasco, cerveja e McDonald's e um hamburgão podreira lá. Aí chega na quarentena, o cara, pô, agora eu quero começar a fazer tudo. Vou comprar bicicleta Engordou 20 quilos ergométrica. da quarentena e quer voltar. Aí o cara quer comprar uma esteira, quer comprar uma bicicleta de spinning, quer comprar barra com halter, com caneleira, com não sei o quê. Não, meu amigo, não é a hora para você começar nada, né? Porque você não passou por uma avaliação médica, provavelmente você não está sabendo se você é hipertenso ou não, como é que está seu coração, né? Então, assim, tem que ter esses cuidados, né? Para a gente fazer atividade física, a gente tem que ter cuidado. Então, você não começa da noite para o dia, assim, a partir de amanhã eu sou atleta e vou correr 40 km todo dia. Não, não é assim, né? Tem que ter, né? Começar de leve, mas com os cuidados. Então, assim, ir num cardiologista, né? Fazer uma avaliação ergométrica, ir num preparador físico para o cara montar um treinamento para você, ir num fisioterapeuta, tudo isso seria o ideal, seria o indicado, né? Seria o mais certo para a pessoa ter esse início de atividade física mais seguro, para ela não ter risco nenhum de lesão. Porque, principalmente para quem era sedentário e não fazia nada, aí agora o cara quer fazer, o risco dele ter ali uma lesão é muito alto, né? E dependendo se ele não estiver sabendo como é que está a saúde dele, né? Como é que está as coronárias, como é que está a pressão, aí infarta dentro de casa, aí vai dar trabalho, tem que chamar o SAMU, né? O SAMU tá preocupado com a Covid, aí tem que chamar porque o cara infartou dentro de casa porque quis começar na quarentena. Aí não dá não, né? É isso aí, Rafa. Muito bom. Rafa, e assim, conta pra gente uma curiosidade aí, uma situação que você já viveu aí dentro da fisioterapia esportiva aí, algo que você já viveu assim dentro do clube ou fora do clube, que é legal aí pra gente escutar aí. Ah, eu acho que o principal, assim, né, que vamos dizer que é mais legal de tudo, é quando a gente tem aquele reconhecimento, né, do atleta, quando a gente consegue ajudar o atleta a entrar, às vezes, né, tá ali numa competição, às vezes falta ali 2 lutas para ele chegar na final, e aí ele tem alguma lesão, machuca durante a competição, e aí a gente consegue fazer uma intervenção, né, um atendimento imediato ali, faz alguma técnica de efeito rápido, faz uma bandagem funcional, e esse cara consegue lutar, competir, ganhar, e aí ele, né, tem aquela humildade, né, de chegar para você e falar, pô, obrigado, velho, eu consegui, porque o meu pé não doeu, porque você fez aquela bandagem, aí eu consegui lutar. Então, assim, acho que esse reconhecimento é a melhor parte de todas, é a parte que faz a gente ver que vale a pena, né, e quando é casos, assim, de atletas que têm, né, lesões, que tem que fazer cirurgia, fica muito tempo afastado, então, assim, o atleta, ele cria um vínculo muito grande com a gente, né, ele fica muito tempo na fisioterapia. Às vezes ele fica mais, conversa mais com a gente do que com a psicóloga. A Michelle entrou aí, a Michelle é psicóloga lá do Minas, trabalha no judô comigo. Então, assim, às vezes o atleta passa tanto tempo na fisioterapia, são tantas sessões até chegar aquele momento da alta, onde ele vai voltar para o esporte, vai voltar a competir, que quando ele chega lá na frente, às vezes você já nem tá vendo ele mais, às vezes é um atleta que você atende no consultório e tal, e aí o cara, pô, viaja, compete, ganha, e te manda uma mensagem lá, não precisa nem postar nada em rede social, gente. Aí o cara te mandar um WhatsApp e fala, ô, obrigado, velho, consegui voltar, cirurgia tá beleza, não tá doendo, tô aqui treinando, competindo. E se ele tem um resultado, né, de ser campeão lá, de ganhar, de subir no pódio, melhor ainda, né, porque isso é uma coisa que eu falo também, quem trabalha com esporte de alto rendimento, a gente trabalha para ganhar, não trabalha para perder, né, eu não trabalho para o meu atleta ficar em segundo, terceiro, em quarto, eu trabalho para ele ficar em primeiro, né, o objetivo dele é ser primeiro, então a minha vontade também é junto com a dele ali, então o meu trabalho é para ele ficar em primeiro, para a minha equipe ganhar. Né? Lógico que quando a gente está com um atleta ali que não tem esse sonho todo, a gente pode se contentar com ele só retornar. Né? Mas eu falo que o retorno ao esporte pleno é quando o cara volta realmente em alto rendimento e com resultado. Né? Porque aí é o que realmente você fala assim, pô, legal demais. O cara teve uma lesão que na maioria das vezes o cara poderia desistir, aposentar, falar, eu não vou praticar mais porque essa lesão me tirou. E não, e ele superou,
né? Fez o tratamento, fez tudo, e o mérito ali é todo do atleta, né? Aí já nem é nosso mais. Com certeza. E, Rafa, você acha, dependendo das lesões aí, o retorno, né, geralmente é muito complicado? Como é uma pergunta que o pessoal geralmente faz aí, né? O atleta fica com muito receio, né? Assim, precisa de todo um aparato psicológico, né? Sim. Para a gente ver vários atletas que desistem aí da sua modalidade, né? Tem lesões, igual eu falei, né? Tem lesões que, como são lesões severas, que tiram o atleta por muito tempo dos treinos, né? Mais de 30 dias, 2, 3, 4, 6 meses. Imagina o que é o cara ficar 6 meses longe daquilo que ele mais gosta de fazer, né? Que é treinar e competir, aquela modalidade dele. Então, muitos atletas se perdem, né, nesse período. Né? O cara, às vezes, acaba não focando no tratamento, vai tratar de qualquer jeito, empurra com a barriga ali, e aí já vai vendo o retorno dele cada vez mais longe, mais distante, e aí se a cabeça dele se perde, né? Se não tiver um trabalho da psicologia, né, de toda a equipe que está em volta dele ali, trabalhando junto para segurar esse atleta acaba se perdendo e largando a modalidade. E tem outros casos também, né, que é quando o atleta fica com medo, né, aquele medo, aquela fobia do movimento que ele fez, que lesionou, né, fica com medo de voltar e, nossa, e se eu machucar de novo? E se acontecer a lesão de novo? Então isso é um problema também, que muitas vezes retarda esse retorno, né, deixa ele mais prolongado. E aí o trabalho da psicologia é essencial, né, para trabalhar junto com a fisioterapia para voltar esse atleta. A gente tem vários questionários, várias coisas que a gente usa lá, né, para poder estar identificando esses atletas que estão com cinesiofobia, né, que estão com algum problema relacionado a isso. E isso, assim, quando são atletas que não vivem do esporte, né, é muito comum, acho que, né, todo mundo tem um amigo, né, um primo que fala assim, parei de jogar bola porque depois que eu operei o joelho, não deu mais. Esse cara desistiu porque ele não tinha, né, toda uma equipe em volta dele falando, não, vamos lá, velho, você vai voltar, né, você vai voltar de leve, depois você vai subindo e tal. Então, quando é o praticante ali, eu acho que é mais fácil do cara largar, né, a gente que é do jiu-jitsu, quantas pessoas que a gente conhece que começam no jiu-jitsu e a primeira lesão que o cara tem, torceu o joelho, para, e não volta mais, né, são muitos, né. Verdade. São vários atletas aí. A gente, né, eu tenho mais de 20 anos que eu estou no jiu-jitsu. E assim, já vi vários amigos, cara que poderia ser até um atleta de alto rendimento e o cara sofreu uma lesão e automaticamente ele parou, desistiu por falta de incentivo e procurar um profissional, pelo menos para ouvir, né, um conselho e dar uma injeção de ânimo para o cara realmente voltar à prática esportiva dele aí, né, Rafa? Porque é aquilo que eu falei, né? Quando o atleta ele tá fora de um ambiente, né, de clube, né, de uma equipe mesmo que tem todo mundo ali, né, uma comissão técnica, muitas vezes ele é assim, ele é um atleta lá da academia tal, aí ele, né, paga mensalidade para treinar e tal, aí ele machuca e some da academia. Aí às vezes 2 meses, 3 meses depois que às vezes que o professor vai mandar uma mensagem para ele, ô, e aí, velho, o que aconteceu? Aí o cara vai falar, pô, machuquei, tô parado, tô na fisioterapia, ou não tô tratando, porque às vezes não tem nem condição. Estou esperando uma vaga no SUS para tratar, né? E por aí vai. Então acaba se perdendo por causa disso, né? Eu já vi muitos atletas assim, muito bons de jiu-jitsu, de MMA, que poderiam, né? Igual você falou, poderiam estar aí arrebentando aí em campeonato mundial, podia estar chegando no UFC e o cara acaba parando por causa disso. E porque também, né, é uma coisa de contexto, né? De realidade. O cara muitas vezes ele, pô, tem que trabalhar, tem que pagar as contas, aí ele começa, né, a trabalhar com coisas fora da modalidade ali, né? Que quando ele vai ver, ele não tem tempo mais para treinar, né? Ele fala, pô, não consigo treinar, né? Não sobra tempo na minha agenda para eu treinar, porque eu tenho que trabalhar, que eu tenho que botar comida em casa, tenho que pagar as coisas. Então fica difícil, né, por causa disso. Bacana, Rafa. E para a gente estamos chegando aí ao final, o que você pode falar para a gente no âmbito da tecnologia voltada para a fisioterapia aí do esporte aí, Rafa? O que você tem visto aí de novidade? O que você pode soltar para a galera aí que é interessante aí? A gente tem assim, o esporte, né, ele fica muito em evidência
né? Principalmente, né? Igual eu falei, a gente tem o futebol, né? Que tem todo o investimento. Então, muitas vezes o pessoal vê, né? Ah, o jogador tal fez um tratamento com aquela máquina, com aquele aparelho, com aquela coisa toda. Igual eu falei, tem muita coisa, gente, que às vezes é criada mas ninguém vê se realmente funciona. Porque, só porque o jogador famoso usou, o negócio é bom, né? Não pode ser por aí, né? Tem que ver se realmente o negócio tem comprovação, se tem estudos, né, que asseguram, né, o uso daquele equipamento e tal. Hoje a gente tem muita coisa na fisioterapia que na minha época de estudante ali, de estagiário, que a gente usava na clínica, que hoje eu nem uso, que eu nem sei mais como é que usa. Né? Aparelho de ondas curtas, nem sei como é que liga esse negócio mais. Então, assim, mas hoje uma coisa que a tecnologia criou, que é uma coisa acessível, né, para todo fisioterapeuta no Brasil ter hoje, e que eu falo que faz muita diferença, é um aparelho de laser portátil. Eu tenho, né, lá no clube, a gente tem o laser portátil lá do clube. Eu comprei o meu laser portátil depois para usar nos meus pacientes, né, nos meus atletas fora do clube. Que isso sim é uma tecnologia que ajuda muito na cicatrização. Ela realmente acelera um pouco o processo ali. E tem vários usos, assim, não só em lesões musculoesqueléticas, até em feridas na pele, às vezes para melhorar a cicatriz. Então é um recurso que eu recomendaria, assim, se fosse hoje falar o que você compra, o que você vai investir, compra um laser, né? Porque não é barato. O laser vai variar aí de 3 mil a 5 mil reais. Talvez mais, porque o dólar agora subiu, né? Então você pode botar aí pelo menos uns 5 mil reais de investimento. Mas é uma coisa que realmente você vai usar no seu dia a dia. Seus atletas, seus pacientes vão ter um benefício real, comprovado, e você não vai estar jogando dinheiro fora. Bacana demais, Rafa. Pô, muito, como eu já havia falado, muito rico o conteúdo, muito interessante. Espero que a gente já nas considerações finais aqui, seu trabalho possa ser cada vez mais reconhecido e valorizado aí pelas pessoas, né? E algo que toda academia deveria ter pelo menos uma vez por semana um fisioterapeuta esportivo para ir lá passar uma recomendação, né? A gente que está na área aí, né, do esporte, das lutas, que as pessoas, né, os donos de academia, eles possam ter esse olhar voltado para a fisioterapia, que vai prevenir lesões, e aquele que está procurando academia ali, né, o desportista ali, ele vai estar mais tempo na academia e obtendo melhores resultados, se tiver um profissional ali para dar esse suporte aí, né, Rafa? Não, com certeza, né? O ideal era que toda academia, toda equipe, né, todas as modalidades esportivas, né, tenham o seu profissional ali de referência, né? De, de preferência que fosse todos os dias, né, não só uma vez por semana, né, que com certeza o trabalho ia ser bem melhor, os resultados seriam o máximo possível ali. Bacana demais, Rafa. Queria te agradecer pela oportunidade da gente estar batendo esse papo rico, muito valoroso aí para mim, né? E gostaria muito de te agradecer aí pelo convite, a gente estar aqui, tirando um tempinho para a gente acrescentar cada vez mais aí, né, para a gente. O alemãozinho que me mata de rir. Ah, Alemãozinho, você me ama, né, velho? Mas eu que agradeço, né? Te agradeço aí pelo convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho aí. Sempre bom estar podendo interagir com o pessoal aí. Vi que tinha muito atleta assistindo, muito pessoal da Físio aí. Então, se ficou alguma pergunta pendente aí, o pessoal pode me mandar aí que eu respondo com o maior prazer aí. E aí, brigadão. Espero que depois da quarentena aí que a gente se conheça pessoalmente aí, né? Quando com você estiver em BH, se certeza, estiver em BH aí, você dá o toque aí. com certeza. Vamos fazer um treino clandestino aí, hein? Bora. Isso aí. Ô, Rafa, brigadão, meu amigo. Tamo junto. Quem precisar falar com você, é só chamar no Instagram. Pode deixar aí Isso, seu Instagram pode. aí pra gente aí. O meu é RAF Físio Esportiva. Aí é Bacana. só seguir lá, galera. Brigadão aí. Muito obrigado, Rafa. Um grande abraço. Valeu, obrigado. Valeu. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau.